Olá, pessoal, bem-vindos de volta. Hoje nós vamos direto ao assunto, porque o Enem está chegando e nós não temos mais tempo a perder. Escolhi para trazer aqui para vocês René Descartes, que é um nome muito importante na filosofia moderna, especialmente, que é um filósofo e matemático francês. Então deixa eu dividir minha tela com vocês e nós vamos então começar. Tá, eu escolhi trazer essa imagem logo de início para situar e até o final da aula tenho certeza que vocês entenderão por que eu escolhi começar logo com esta frase. É necessário que ao menos uma vez na vida você duvide tanto quanto possível de todas as coisas. Paranoico, né? Brincadeira. Vamos lá. Aí eu montei isso aí para vocês, não é necessariamente nessa ordem, mas é bom para dar uma situada, uma contextualizada. O Descartes, ele é racionalista, ele é um filósofo moderno, né? Então ele é tipo o pai do racionalismo. E ele foi um dos filósofos a quebrar com a escolástica. E o que é a escolástica? Caso alguém não saiba ou não lembre, escolástica é aquela junção, aquela corrente filosófica, aquela junção da razão com a fé. Aqueles que buscavam sempre explicar o conhecimento, né, com essa junção de razão e fé. Um exemplo de um filósofo da escolástica é o Aristóteles. Tá, e o que é o racionalismo? É a corrente filosófica que vai dizer que só é possível o conhecimento através da razão. O conhecimento se obtém, a verdade, através da razão. E ele vai vir com as ideias inatas, que são justamente aquelas que nascem com você. Elas não são adquiridas através de experiência ou ao longo da vida. As ideias inatas já estão em você, por isso que elas são inatas. A gente pode até usar aquilo que vem em Kant, elas são a priori, antes da experiência. E ele vai dizer que nós temos uma porção de ideias inatas. Daí ele vai criar o método cartesiano, porque ele quer certeza. Chega um determinado momento da vida que Descartes vai questionar todo o conhecimento que ele adquiriu ao longo da vida, tudo que ele aprendeu, tudo que lhe foi ensinado. Ele começa a, talvez por sua veia na matemática, né? Inclusive, ele contribuiu bastante na matemática. Uma de suas contribuições é gente, eu vou olhar aqui para isso, a geometria analítica, que felizmente eu não tenho que explicar para vocês, mas tem o dedo do Descartes aí. Enfim, talvez por essa sua alma matemática, ele estava cansado de não ter certezas, porque na filosofia, nas ciências humanas, há muito de contexto, muito de se interpretar, e às vezes algumas pessoas podem achar difícil encontrar uma verdade absoluta ali. E Descartes quer essa verdade a respeito do conhecimento, ele quer essa verdade a respeito das coisas, ele quer a certeza, ele não quer dúvida de jeito nenhum. O que ele lutou tanto, acho engraçado. Não que ele esteja errado, por uma verdade assim tão absoluta, e vem a filosofia contemporânea e já quer acabar, né, com a verdade absoluta, porque a filosofia contemporânea é justamente o fim dessa verdade. Na filosofia contemporânea, não é que a verdade não exista, mas é porque na contemporaneidade tudo é cultural, pluralista, sabe? Tudo tem muito de contexto. Enfim, mas nosso foco não é a filosofia contemporânea.
por mais legal que ela seja. Enfim, daí ele vai criar o método cartesiano, que depois eu vou explicar o passo a passo do método cartesiano para vocês, mas vamos lá. Ele se inicia no ceticismo. O ceticismo, que é o duvidar. Isso não quer dizer que o Descartes seja um filósofo do ceticismo. De jeito nenhum, porque o ceticismo não crê nessa verdade, ele desconfia de tudo a respeito do conhecimento. O Descartes, não, ele é um racionalista, como a gente vê, racionalistas, ideias inatas, mas ele faz uso do ceticismo para chegar na dúvida metódica e hiperbólica. Metódica porque ele tem um método, que é o método cartesiano. Ele usa esse método para chegar ao conhecimento, para chegar à verdade das coisas. E hiperbólica, porque a dúvida tem um método, mas ela também é uma dúvida exagerada, é uma dúvida a respeito de tudo, a respeito de todo conhecimento. E através desse ciclozinho ele vai chegar no cogito ergo sum, que é o conheço, logo, desculpa, gente, estava tão no conhecimento que me confundi, que é o penso, logo existo. Como que uma professora troca o conheço, olha aí de novo, troca o penso, logo existo. Ai, é o sono, pessoal, mas é isso. Cogito ergo sum, latim, que é o penso, logo existo. Eu tive que pensar para não falar de novo conheço para vocês. Mas não cometam o mesmo erro que eu, hein? Penso, logo existo. Vamos lá. Há já algum tempo, eu me percebi de que, desde os meus primeiros anos, recebera muitas falsas opiniões como verdadeiras, e de que aquilo que depois eu fundei em princípios tão mal assegurados não podia ser, senão muito duvidosos e incertos. Era necessário tentar seriamente, uma vez em minha vida, desfazer-me de todas as opiniões que até então dera crédito. Lembra que lá no começo eu botei aquela frase que pelo menos uma vez na vida você precisa duvidar das coisas. Enfim, e começar tudo novamente a fim de estabelecer um saber firme e inabalável. E nesse projeto dele de se deparar com aquilo, de perceber que ele tomou muitas coisas, que ele foi um homem muito bem educado. No meio de toda essa educação que ele recebeu, de todos os ensinamentos, todos os professores que passaram na vida dele, ele percebeu que ele foi recebendo aquelas coisas como verdade sem a questionar a fundo. E ele se cansou daquilo, e daí que vem o método cartesiano, daí que ele vê a necessidade de questionar. Tipo, não é porque a professora, está aqui falando para vocês que o que eu estou falando deve ser tomado, vocês devem imediatamente tomar como verdade, vocês podem questionar, vocês devem questionar. Não quer dizer que tudo que eu passo aqui para vocês, dos filósofos, eu concorde, ou algo assim. Nós devemos sim questionar. Não sermos céticos, mas questionar, duvidar, em busca, de fato, da verdade. E aqui a gente tem as regras para o método, o passo a passo para o método que vocês podem usar e devem na vida de vocês, inclusive no Enem, nas provas da vida que vocês forem fazer. Ele começa com o primeiro passo, evidência. Você só pode aceitar apenas o que é claro e distinto. Se você está investigando algum problema, se alguém te fala alguma coisa e há a menor possibilidade de aquilo ser mentira, aquilo não está tão claro, sabe? Não convence. Outra pessoa te disse que é mentira. Enfim, aquele conhecimento é facilmente botado à prova, ele não se solidifica, ele não se comprova, ele é obscuro. Então, você não deve aceitar, você tem que desmontá-lo, questioná-lo,
e chegar de fato à verdade. Você não pode tomar qualquer coisa, você não pode aceitar qualquer coisa, apenas aquilo que é claro, aquilo que é fato, aquilo que é distinto. O segundo passo é a análise, dividir um problema em partes para estudá-las. E a gente fazia isso na matemática, quando tinha aquelas contas de vezes, que primeiro você fazia a primeira parte, a segunda, depois tirava a prova, sabe? Aquilo, você está botando isso em prática, você está dividindo um problema, resolve cada parte, e aí você tem o resultado final. Então é isso, tá com um problema? Até problema da vida da gente mesmo, separa, parte por parte, analisa, estuda, e aí você pode chegar à solução para esse problema. Muito mais fácil do que pegar aquele. Às vezes ele no todo parece tão difícil, tão impossível de obter uma resposta, mas quando você vai se separando, você vai conseguindo, vai clareando, não vai parecendo tão mais difícil, você não se desespera e você consegue chegar ao resultado. Terceiro, a síntese, que é do mais simples ao mais complexo. Na universidade, a gente faz muita síntese, a gente faz muito resumo, muito fichamento. Alguém não sabe o que é fichamento? É quando você pega um texto, um livro, e vai destacando as partes mais importantes e sempre colocando o ano, o autor e a obra, porque quando você precisa, você não precisa ler todo o texto, você não vai precisar procurar todo o livro, você já sabe exatamente onde encontrar a resposta que necessita. É uma síntese de todo mundo. E é justamente isso. Você tá fazendo sua prova do Enem, tá numa questão já faz um tempo, ela é difícil, está começando a te dar dor de cabeça, sai dessa questão. Vai resolver as questões mais simples, vai resolver o que você sabe, porque se você fica nessa questão difícil, você perde tempo, paciência. Aí quando você chega lá numa questão que era fácil, que só bastava dar uma atençãozinha, dar uma lidazinha a mais, você já vai estar exausto, já vai estar cansado, porque você gastou toda a sua energia naquela questão mais complexa. Às vezes, na questão simples, você tem um insight e consegue resolver a mais complexa. Então, sigam essa dica. Vão sempre vão no simples, vão no mais fácil, vão no que vocês sabem. Depois vocês vão para o difícil. E por último, enumeração. Enumerar as partes e revisá-las. Depois que vocês fizeram todo esse processo da evidência, da análise, da síntese, você enumera passo por passo, parte por parte, revisa e você está pronto. Vamos lá. Depois do passo a passo do método, ele chega ao cogito cartesiano, que é duvidar do conhecimento, que é aquela dúvida que eu falei para vocês, a hiperbólica, e só para certeza, gente. Que é o duvidar de todo conhecimento. Depois vem o duvidar da própria existência. E ele percebe que, ao estar duvidando da própria existência, ele está pensando. E daí ele chega à conclusão tão conhecida por todos nós: penso, logo existo. E através das ideias inatas, através do penso, logo existo, mas principalmente das ideias inatas, o Descartes vai justamente defender a ideia de Deus. Apesar dele romper com a escolástica, ele defende a ideia da existência de Deus e embasa nas ideias inatas, porque ele vai dizer que nós somos seres finitos, imperfeitos, e nós não teríamos a capacidade de conceber a ideia de algo infinito e perfeito, entenderam? Então, se nós conseguimos conceber essa ideia de Deus, de um ser infinito e perfeito, é porque ele, o ser infinito e perfeito, pôs ela em nós. Ela é inata, ela não é por causa da nossa experiência, ela já nasce com a gente. E é justamente, ele vai dizer, que não é por nós concebermos a ideia de Deus que ele existe. É justamente por ele existir que nós concebemos sua ideia. Porque nós, como seres imperfeitos e finitos, não seríamos capazes de conceber algo que não existe.
Enfim, aí eu botei aqui uma tirinha para vocês, que eu achei muito fofinha. E não tem nada a ser explicado, só vou ler com vocês porque conhecimento nunca é demais. E é uma tirinha muito fofa. Vamos lá. René, como surgiu a filosofia? Tales de Mileto foi o primeiro homem a questionar tudo à sua volta em busca de uma explicação racional sem ter a influência da mitologia. Antes de Tales, o conhecimento na Grécia era baseado nisso. Isso foi quando e onde, René? Foi na Grécia Antiga, na cidade de Mileto, atual Turquia, no século VI a.C. René, quem foram os primeiros filósofos além de Tales? Depois de Tales, vieram Anaximandro, Pitágoras, Heráclito, Parmênides e Demócritos. Eles são todos pré-socráticos. Acho muito interessante que Sócrates é tão importante para a filosofia que a filosofia é dividida em antes e depois de Sócrates. Por isso, pré-socráticos. Enfim, exatamente, Pedro. São chamados de pré-socráticos ou filósofos da natureza. Mas, René, por que eles recebem esse nome? Porque esses filósofos buscavam nos elementos da natureza as respostas sobre a origem do ser e do mundo. Então, antes de Tales, as pessoas atribuíam a origem do ser e do mundo aos deuses da mitologia? Exatamente, Pedro. Os pré-socráticos foram os primeiros a buscar respostas usando a lógica e a razão, deixando de lado os deuses da mitologia. E acabou. Deixa eu encerrar aqui, pessoal. É isso. Espero que vocês tenham aprendido muito e que tenham gostado. Até a próxima, pessoal.